Antes de aprendermos qualquer coisa, recebemos apenas uma certeza em relação à série de livros A Torre Negra. Essa certeza é colocada diante de nós logo na primeira página e ficará presa em nossa mente não apenas durante o primeiro livro, mas durante todo o restante da história. O Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Não há tempo e podemos estar em qualquer lugar de qualquer história, desde que o Homem de Preto continue fugindo, desde que o pistoleiro continue indo atrás. Sabemos, porém, que a história está em movimento. O Homem de Preto foge, o pistoleiro vai atrás, e é nesse cenário que somos jogados, forçados a lidar com o mundo que seguiu em frente e que continua seguindo sempre adiante. Eu acredito que aos 19 anos a pessoa tem o direito de ser arrogante. Geralmente o tempo ainda não começou suas furtivas e infames subtrações. Ele nos leva com os cabelos e o poder da explosão, como diz uma conhecida canção country. Mas no fundo, ele leva muito mais. 19 é a idade em que você diz cuidado mundo. Eu tô fumando TNT e bebendo dinamite, por isso, se você sabe o que é bom pra você, saia do meu caminho. Aos 19 anos de idade, Stephen King teve a ideia de escrever um épico inspirado em duas histórias, O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e o poema de Robert Browning, Childe Roland, A Torre Negra Chegou. Com essas duas histórias, uma fortíssima inspiração em faroeste e o desejo juvenil de escrever a maior e mais épica história de todas, foi escrito o primeiro livro da série A Torre Negra, O Pistoleiro. Esse livro, escrito em 1970, só veio a ser publicado na íntegra em 1982. Levou mais de uma década para que mais 3 livros da série fossem publicados. A Escolha dos Três, em 1987, Terras Devastadas, em 1991 e Mago e Vidro, em 1997. Cada um dos 4 primeiros livros de A Torre Negra é muito diferente um do outro. O Pistoleiro pode ser visto como uma história muito influenciada pelos faroestes de Clint Eastwood, enquanto A Escolha dos Três é muito mais uma aventura de ação clássica dos anos 80. Terras Devastadas é outra mudança drástica, com elementos muito mais familiares à obra do autor sendo colocados aqui, como o terror e o encontro da banalidade da vida com os terrores do fantástico. Mago e Vidro, por sua vez, é um épico romântico, similar a filmes clássicos de faroeste e histórias como Romeu e Julieta. Tudo isso em um mundo marcado por destruição, ressentimento e terrível desesperança. Somos jogados neste mundo que é dito que seguiu em frente e colocados em situações das mais diferentes, forçando-nos a aprender mais sobre Roland, seu passado e os companheiros que ele faz durante sua jornada em busca da Torre Negra. O que a Torre Negra é, até então, é muito pouco importante. Ninguém sabe dizer, nem mesmo o pistoleiro, e esse lugar é apenas uma representação final de sua obsessão. Uma jornada a qual não nos parece ter começo e que se estende cada vez mais distante de seu fim. Essa distância sendo representada por meio do tempo entre as publicações de novos volumes da história. Isso, porém, muda drasticamente depois de 1999. Para ser mais específico, depois de 19 de junho de 1999. Se aos 19 anos Stephen King imaginou em sua mente que deveria escrever o mais épico dos épicos, em 19 de junho de 1999, a realidade bateu em sua porta na forma de uma van que quase lhe tirou a vida em um atropelamento. Depois de meses em recuperação, esse evento o motivou a escrever os últimos 3 volumes em uma única tacada. Lobos de Cala foi lançado em 2003, enquanto Canção de Susana e A Torre Negra foram publicados em 2004. Isso faz com que, enquanto os 4 primeiros volumes soem como diferentes maneiras de abordar e continuar a busca obsessiva de Roland pela Torre Negra, os últimos 3 soam como uma trilogia um pouco mais coesa em relação aos seus temas e abordagem. É aqui que as loucuras mais questionáveis de A Torre Negra ganham forma, e é aqui que a narrativa deixa de ser apenas a história de um pistoleiro buscando por uma torre, mas também a história sobre essa história. O que eu quero dizer com isso? Para entender isso, precisamos saber o que é a Torre Negra, uma pergunta a qual nem mesmo King tinha por boa parte da história. Então eu comecei a me perguntar o que é a torre, o que ela significa. E eu decidi que toda pessoa tem uma torre negra em seu coração que elas querem encontrar. Elas sabem que é destrutiva e que provavelmente vai significar seus fins, mas há uma urgência de fazê-la sua ou destruí-la, uma coisa ou outra. Então eu pensei, talvez sejam coisas diferentes para pessoas diferentes.
e à medida em que eu for escrevendo, eu vou descobrir o que ela representa para Roland. Em Lobos de Cala, o 5º volume da história, Roland e seus companheiros observam uma única rosa que se mantém viva em meio a escombros de um terreno baldio na cidade de Nova York. Ela permanece de pé, mesmo contra todas as possibilidades, ainda que todo mundo esteja querendo tirá-la dali, arrancá-la e de certa forma derrubá-la. O que essa rosa representa? Quem sabe? Essa rosa seja a própria Torre Negra. No mundo criado por Stephen King, a Torre Negra está no centro de todas as coisas. Não apenas no centro do mundo de Roland, esse mundo que seguiu adiante apesar de todas as coisas. A Torre Negra está no centro do universo, mantendo todos os mundos existentes em seu lugar e mantendo a coesão da vida e da existência. Apesar disso, a Torre Negra está ameaçada. Se nela reside a coesão de todos os mundos, então nela está o poder para tanto. E alguns estarão prontos para tomá-lo para si, e se não conseguirem, irão destruí-la. Roland e seu catete, portanto, se juntam para guardá-la, protegê-la. Essa última palavra, inclusive, é fundamental para entendermos aquilo que Stephen King quer construir com seu épico. Um épico que em tamanho talvez nem chegue a rivalizar com outros de seus primos, como Game of Thrones ou A Roda do Tempo, de forma que muitas das pretensões daquele garoto de 19 anos se foram com o tempo superadas ou simplesmente dispensadas. King podia passar décadas escrevendo A Torre Negra, que está se tornando mais um autor que jamais viu o fim de sua própria obra, como Robert Jordan e Kentaro Miura. Diante de uma quase tragédia, ele teve a grande sorte de sobreviver e continuar a escrever sua história. Minha ideia era usar as histórias de A Torre Negra como uma forma de soma, uma forma de unificar o máximo das minhas histórias anteriores em um único arco de uma grande história. Eu nunca quis que isso fosse pretensioso e eu espero que não seja, mas queria que fosse uma forma de mostrar como a vida influencia a arte, e vice-versa. K é uma palavra no mundo de Roland que significa destino. Catete é o grupo de pessoas que são atraídas umas pelas outras por esse destino. No mundo de King, o destino é cíclico, não havendo fim nem começo, mas apenas um constante e eterno retorno. Quem sabe não seja à toa, portanto, que esse homem tenha se sentido tão tocado pelo destino quando justo em um dia 19, no ano de 1999, uma tragédia quase lhe tirou a vida, como se o atiçando a continuar aquela história e terminá-la. Essa perspectiva verdadeira, inclusive, de que se ele morresse consigo iria a Torre Negra e toda a sua história, foi o que motivou não apenas a escrita dos 3 últimos volumes, como o caminho para o qual a história segue. Deixamos de ter apenas Stephen King enquanto escritor, mas também agora o temos como personagem dentro da história. Não apenas temos o atropelamento como uma motivação pessoal do autor, mas como um evento dentro da narrativa com os quais as personagens precisam lidar. Roland está atrás de chegar à Torre Negra em uma jornada que dura décadas, assim como o processo de escrita de Stephen King. Essa perspectiva metalinguística da história, por mais que possa não ser convidativa para todos, é o que separa a Torre Negra de todas as demais histórias fantásticas que nasceram da vontade de tantos de criar o seu próprio Senhor dos Anéis. Essa perspectiva também torna a Torre Negra uma obra atemporal. Esse é um vídeo perceptivelmente diferente aqui no canal, acredito eu. Não é bem um resumo da obra, muito menos um convite. Eu não acho que a Torre Negra seja uma obra perfeita, muito menos que seja para qualquer um, mas é a minha saga favorita da vida, e sempre vai ser pelos motivos que eu comentei aqui. É uma obra sem início e sem fim, mas que explicita muito bem os caminhos pelos quais os escritores passam enquanto estão escrevendo. Todos nós que escrevemos temos os nossos épicos em nossas mentes e as ambições de uma vida inteira. Queremos permanecer como uma espécie de Tolkien na mente das pessoas, seja pelo mundo que escrevemos, pelos personagens que criamos. Eu acho que King, ainda que seja o rei do terror, deixou a sua verdadeira marca enquanto um escritor que escreve sobre a escrita. Um escritor que em uma saga de 7 livros com mais de 4.000 páginas, demonstra que o ato de escrever é simplesmente uma jornada contínua em direção a lugar algum, pois estamos sempre alheios ao nosso tempo e sempre diante de nossos reflexos, distorcidos como uma face na água. Quando terminamos de escrever uma história, precisamos ir direto para a próxima. Voltamos sempre ao mesmo lugar, como em ciclos contínuos de um eterno retorno. Se mudarmos, vamos eventualmente precisar mudar de novo. A vida não é uma jornada do herói clássica. Ao invés de encerrarmos o ciclo, apenas precisaremos dar um próximo passo, de novo e de novo, dando voltas e voltas, sem início e sem fim.
com o único fim, talvez, sendo a própria morte, que assustou Stephen King ao ponto dele decidir encerrar sua grande saga. E que talvez até dado ponto precise continuar nos assustando. Para que continuemos, sempre fugindo, sempre indo atrás. Como o Homem de Preto. E o Pistoleiro. Esse é um vídeo especial pra mim. Talvez por besteira da minha cabeça, essa história me convenceu de que o número 19 é importante. Stephen King me convenceu disso. Daqui 2 dias eu digo adeus para os meus 19 anos, apenas para continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre faço, escrevendo e contando histórias, ou melhor dizendo, contando sobre histórias. Por isso eu direi que esse não é um vídeo para incentivar a leitura de A Torre Negra, ainda que seja isso, e nem direi que é uma forma pessoal minha de me despedir dos meus 19 anos, ainda que também seja isso. Eu vou dizer que esse vídeo, assim como essa série de livros, é para você que quer escrever, que tem uma história para contar. Para todos aqueles que acompanham o canal e têm genuíno interesse em se aprofundar nas obras que amam, eu peço como sempre que se inscrevam, curtam e, é claro, continuem as suas leituras. Para aqueles que buscam a escrita, eu peço que simplesmente escrevam. Por pior ou mais confuso que possa ser, por mais voltas e voltas que possamos dar, indo para lugar algum, em algum lugar vamos chegar. Então simplesmente escrevam e, é claro, sempre continuem escrevendo.